Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Kepler Weber, referente aos resultados do quarto trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco Bernardo Nogueira, diretor-presidente, e Renato Arroio, diretor financeiro e relações com investidores. Gostaríamos de informar que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A opção de tradução está disponível ao clicar no botão Interpretação. Para aqueles que acompanham a videoconferência em inglês, é possível silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes terão seus microfones desabilitados. Posteriormente, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão. Ao ser anunciado, você receberá uma solicitação para ativar seu microfone e poderá fazer as suas perguntas. É importante esclarecer que quaisquer declarações feitas durante esta teleconferência relacionadas às perspectivas de negócios da Kepler Weber, metas operacionais e financeiras, são projeções da diretoria da companhia e podem ou não se concretizar. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem influenciar o futuro da companhia e levar a resultados que diferem materialmente das expectativas expressas em tais considerações futuras. Agora, exibiremos um vídeo sobre a metodologia KVBIM, Building Information Modeling, que utiliza modelos digitais 3D para otimizar o planejamento, o design e a gestão das construções dos produtos Kepler Weber, potencializando a eficiência e a precisão em todas as etapas do processo. Após o vídeo, passaremos a palavra ao Bernardo Nogueira para darmos início à apresentação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Bom dia a todos! É uma grande satisfação estar com vocês para apresentar os resultados do quarto trimestre de 2024 e do acumulado do ano. O ano de 2024 foi marcado por desafios significativos, como a elevação das taxas de juros e o aumento dos custos de insumos agrícolas. No entanto, a Kepler demonstrou sua resiliência ao apresentar resultados sólidos, mantendo a trajetória de crescimento consistente dos últimos anos. Além disso, conforme discutido na última videoconferência, a oportunidade de equilibrar os semestres se mostrou eficaz, com resultados robustos. O primeiro semestre registrou um crescimento de 2 dígitos, com um aumento de 17,2% em comparação com o primeiro semestre de 23, enquanto o segundo semestre a receita líquida permaneceu praticamente estável. Como resultado, a receita líquida cresceu 6,3% no ano, o EBITDA ajustado totalizou 334,8 milhões no período, com uma margem de 20,8%, e um lucro líquido ajustado que atingiu 200,9 milhões. O quarto trimestre de 24 apresentou uma redução de 8,4% em relação ao quarto trimestre de 23, e um EBITDA ajustado de 82,3 milhões, com um lucro líquido de 52 milhões. Com foco no crescimento e adaptação, seguimos com sucesso em nossa estratégia de diversificação de segmentos. No ano de 2024, a empresa apresentou crescente de 6,3% na receita líquida, com 4 dos 5 segmentos apresentando crescimentos sustentáveis, com relevância no crescimento percentual em negócios internacionais, 79%, e portos e terminais de 20%. Durante o quarto TRI de 24, a empresa teve uma redução de 8,4% na receita comparada com o quarto trimestre de 23. Agroindústria, portos e terminais, que possuem característica de maior concentração em seus negócios, puxaram essa queda. No entanto, o segmento de reposição e serviços se destacou com crescimento de 8,5%, aumento de 10% no volume de pedidos e quase 25% de crescimento no número de clientes Procer, refletindo o sucesso das iniciativas de inovação como o Biocave e as vendas das máquinas Seletron. A Kepler continuará focando na ampliação de seus negócios
ancorada pela diversificação em seus segmentos. No slide 5, compartilho alguns projetos importantes entregues no quarto trimestre de 2024, destacando nossas operações e qualidade na entrega. Também destacamos a renovação da nossa carteira de pedidos, com a entrada de 16 novos contratos no trimestre, totalizando mais de 144,5 milhões em novas vendas. Agora passo a palavra ao nosso CFO Renato para apresentar o EBITDA e outros indicadores financeiros. Bom dia a todos. Agradeço muito, Bernardo. É um prazer estar aqui pela primeira vez para compartilhar os resultados da performance econômico-financeira da companhia no quarto trimestre de 2024 e também no acumulado de 2024. No acumulado de 2024, atingimos 334,8 milhões no EBITDA ajustado, o que representa um crescimento de 3,6% em relação a 2023, com uma margem de 20,8%, mesmo em um ano com extensos desafios macroeconômicos. Esse desempenho reflete a eficácia da nossa estratégia operacional e a robustez do nosso modelo de negócios, conseguindo manter o SG&A em linha com a inflação, mesmo com a inserção de despesas relevantes na Procer, as quais serão importantes para o crescimento robusto da companhia no futuro. No quarto TRI de 2024, geramos 82,3 milhões de EBITDA ajustado e margem de 17,9% no trimestre, uma queda em relação ao quarto TRI de 2023, dado ao desempenho da nossa receita ao longo do ano. Em relação ao CAPEX, no acumulado de 2024, os investimentos totalizaram 47,3 milhões de reais. Desses, 37% foram destinados ao aumento da capacidade fabril, 35% para reformas e sustentação, 17% para projetos de TI e 11% em novos produtos. Esses investimentos demonstram o anseio da empresa em crescimento sustentado por uma excelente governança ancorada por TI e ressalta o nosso lançamento de novos produtos. Agora destaco a disponibilidade de caixa, que se manteve em excelente patamar, encerrando 2024 com saldo bruto de 422 milhões de reais e caixa líquido de 114 milhões de reais, mesmo com alto pagamento de dividendos ao longo do ano. No slide 10, abordamos o ROIC, que alcançou 34,2% ao final de 2024, mantendo-se em patamares elevados quando comparado aos nossos peers. A queda observada se deve à majoração tributária prevista pela Lei 14.789 de 2023, sendo que, excluindo esse impacto, o indicador teria permanecido em níveis similares aos registrados anteriormente. Em relação a dividendos, destacamos o pagamento de 28,4 milhões em proventos, realizado em 28 de novembro de 2024. Esse pagamento, adicionado aos pagamentos já efetuados ao longo do ano, refletem um atrativo payout de 72% em 2024, resultando em um dividend yield de 9,1% ao ano, demonstrando retorno alto e consistente aos nossos acionistas. Com isso, concluo minha parte e retorno ao Bernardo. Bom dia a todos. Obrigado, Renato. Gostaria de compartilhar com vocês algumas das iniciativas de desenvolvimento e inovação da Kepler Weber. Entre os destaques está o desenvolvimento de novos produtos, como a nova linha Seletron e o lançamento do Biocave em abril, que gerou aproximadamente 20 milhões de reais em receitas este ano. Além disso, ao final de outubro, lançamos a KV Store, nossa plataforma de vendas online, que oferece uma experiência de compras prática e segura aos nossos clientes. Com uma ampla variedade de produtos e entrega para todo o Brasil, a KV Store é uma parte fundamental da nossa estratégia de aproximar ainda mais a Kepler do seu mercado, além de expandir a nossa base de atendimento. Essa iniciativa visa criar um ecossistema que facilite o acesso aos nossos produtos e serviços de manutenção. Em dezembro de 2024, alcançamos um marco histórico, com 306 obras da Kepler em andamento simultaneamente, o que demonstra a enorme eficiência do time laranja, a confiança dos nossos clientes e o forte volume de vendas da companhia. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, quero reforçar as realizações recentes e comentarei sobre as nossas perspectivas para 2025. Primeiro, quero agradecer ao time Kepler pela consistência da entrega de resultados ao longo desse ano. Assim, chegamos
ao crescimento de 6,3% da nossa receita líquida anual. A diversificação e atuação da Kepler em diferentes setores da indústria se destacaram mais uma vez, especialmente em portos terminais e negócios internacionais. Por fim, ressalto que encerramos mais um trimestre com um sólido caixa líquido. Mesmo após o pagamento de 148,7 milhões de proventos ao longo de 2024, nosso caixa encerrou o ano em 114,4 milhões. Como perspectiva para 2025, destaco a previsão de safra recorde, com possibilidade de demanda positiva, principalmente para segmentos de agroindústria, portos terminais e reposição de serviços. A execução do plano estratégico KV 2030, com fortalecimento da liderança por meio de produtos de alta qualidade e atendimento de excelência, a ampliação do mercado endereçável com novas fontes de receita e a geração de valor por meio do uso de dados, conectando toda a cadeia do agronegócio. Ainda em 25, diante de um cenário desafiador com aumento de juros, inflação e custos, nosso foco será em otimizar ainda mais a eficiência dos processos, alinhando-se à cultura Lean. Esperamos um ano marcado por sazonalidade no nosso segmento, com um segundo semestre robusto e promissor. Por gentileza, operadora, podemos seguir para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada, de acordo com o tema anunciado. Se sua pergunta for enviada após o encerramento do tema anunciado, o time de Relações com Investidores providenciará a resposta posteriormente por e-mail. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bernardo, Renato, bom dia. Primeiro, parabenizar pelo resultado do ano. Acho que, a despeito aí dos desafios que estão fora do controle da companhia, as ações internas e a gestão estão fazendo um excelente trabalho. Então, parabéns pelo ano de 24. E tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, com relação a essa acomodação de margem que a gente viu no quarto trimestre. Enfim, vocês explicaram ali um pouco do que aconteceu. Eu queria um pouco mais de detalhe, né? Acho que um ponto interessante de observar também é que, diferentemente dos últimos anos, a gente viu uma quebra de um padrão aqui, né? Com exceção daquele período mais turbulento ali da companhia em 2016, a gente vinha observando um incremento de margem quarter on quarter no quarto trimestre. Então, eu queria entender um pouco melhor essa acomodação nesse quarto trimestre, qual que seria, eventualmente, a sinalização para essa, eu estou chamando aqui de quebra de padrão, né, entre aspas, que poderia nos indicar, e o que a gente deveria pensar também para 2025, né, nesse contexto, dado o backlog da companhia, o que vocês estão vendo de pedidos aí à frente, eventualmente capacidade de passar preço, né, toda ajuda aqui é bem-vinda. Vocês até comentaram sobre uma sazonalidade, um segundo semestre mais robusto e promissor, então queria entender um pouco mais de detalhe desse ponto. E a segunda, aproveitando o espaço, seria com relação a capital de giro. A gente viu ali, especialmente na linha de estoques, um incremento nessa linha em relação ao terceiro trimestre, principalmente em raw materials. Queria entender um pouco mais aqui sobre o que a gente deveria esperar, né, o porquê desse incremento de estoque, se deveria ser um novo normal da companhia, ou se existe alguma sinalização com relação a pedidos à frente, qualquer ajuda que também ajuda bastante a gente. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Prazer ter você aqui com a gente. Eu vou começar respondendo, aí eu passo para o Renato aqui falar um pouquinho sobre o capital de giro, tá? O que a gente observou em 24, né, e foi, de certa maneira, comunicado até no nosso último trimestre. O ano de 24 teve uma sazonalidade 45-55, né? Então, o primeiro semestre muito forte, bastante acelerado, e uma distribuição bastante boa durante todo o ano.
e aí o segundo semestre e principalmente o quarto tri um pouco abaixo. O que a gente vê macro, né? Foi um ano, né? Vou repetir algumas coisas que são bem conhecidas aqui, mas foi um ano de quebra de safra, menos 10%. A gente teve queda nas commodities, então uma queda na renda de todo o agronegócio brasileiro e juros em elevação, né? Junto com uma escassez de crédito, né? Então isso trouxe aí uma pressão adicional no quarto trimestre. A gente percebe, né, você usou o termo acomodação, né, a gente vê essa acomodação nesse nível sendo prolongada aqui para o primeiro trimestre, mas a nossa carteira de pedidos, né, o volume de negócios que estão entrando, que estão iguais ou superiores ao ano passado, já que em janeiro, fevereiro e a provisão que a gente tem aqui para março, indicam que já no segundo trimestre a gente começa a encostar de volta nos patamares do ano passado, né? Não sei se a gente vai... Estamos trabalhando para igualar a 24 já no segundo trimestre, mas a gente vai direcionalmente já estar fechando essa diferença que a gente está percebendo aqui no quarto tri, que a gente vai perceber no primeiro trimestre. Então, um pouco da sazonalidade de 25 volta para um patamar tradicional do nosso negócio, que é mais para 35 a 65. E acho que para resumir o ano de 25, o que a gente está né, muito próximo dos clientes, e o que a gente percebe? A gente vê um retorno de uma safra recorde, né? Então um crescimento da safra aí de mais de 10%, mais de 15% na safra de soja que está sendo colhida agora, está confirmado isso, então não é só uma expectativa, já é uma confirmação. A gente vê o preço da soja andando em linha com, né, tá estável, vamos dizer assim, para os últimos 12 meses, mas a gente vê uma aceleração no preço do milho bastante importante, aí na ordem de 20%, o que vai gerar uma renda maior, né? A safra cheia com preços melhores vão gerar uma safra cheia. Então a nossa perspectiva para 2025 hoje, a nossa ambição para 2025 hoje é de um ano de crescimento, né? E não é só uma ambição, né? Está baseado muito nesses dados, está baseado também no nosso CRM, né, na entrada de negócios, que está bastante superior a esse momento no ano passado. Então, as negociações estão bastante aquecidas. Teve, sim, aí não vou falar uma desaceleração, mas né, uma preocupação com a questão do plano safra, mas tem muita coisa que está rolando em paralelo ao plano safra, grandes projetos de portos terminais, de indústria de etanol. Então, o pipeline está bastante robusto e a gente vê aí um ano que vai acelerar ao longo do ano e com a ambição de 25, né, que o ano do nosso centenário ele supere o ano de 24 em receita. Eu passo aqui para o Renato falar um pouquinho do capital de giro. Bom dia, Kiffer. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, né? Acho que colaborando um pouco com as respostas do Bernardo, né? No quarto tri a gente sofreu um pouco em relação às margens, né? Acho que muito em decorrência da questão dos juros um pouco mais altos, né? E também a gente tem uma restrição um pouco maior de crédito, né? Além dos juros mais altos, existe uma restrição de crédito no mercado que afeta sazonalmente a nossa venda, né? Acho que é importante ressaltar aí um quarto tri, apesar da queda bastante forte em termos de volume, né? Quarto tri em que a gente entregou 82 milhões aí de EBITDA, né? Um resultado bastante importante para a companhia. E respondendo a sua pergunta, Kiffer, em relação ao capital de giro, a gente vê um incremento dos nossos estoques, né? Quando a gente olha o dezembro de 24 contra o dezembro de 23, incremento aí da ordem de 45, 50 milhões. Isso muito por conta de termos uma carteira muito equalizada, o backlog nosso muito equalizado, igual ao nosso do ano passado, superior em cerca de 3 a 5%, né? Então isso explica um pouquinho. A gente tem um estoque um pouco maior, porque em toneladas a gente tem um backlog de algo como 3 a 5% maior do que no ano passado. Expectativa para o futuro é a gente trabalhar ao mesmo nível que a gente teve de nível de capital de giro do ano passado, ou seja, ali próximo de 45, 50 dias, né, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Então, estruturalmente não é esperada nenhuma mudança do ponto de vista de capital de giro em relação ao ano de 24. Obrigado. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegarem a nossa pergunta. São duas aqui do nosso lado. A primeira seria um follow-up nessa questão de rentabilidade, mais para entender melhor os drivers por trás, né, dessa acomodação de margem, como vocês falaram. Enfim, vocês comentaram aqui, comentaram no release também, sobre uma diferença de mix de produtos nesse trimestre. Queria ver se vocês poderiam compartilhar mais detalhes, né, sobre esse mix e quais produtos, enfim, qual tipo de produto poderia ter levado, né, esse mix menos favorável. E queria entender também um pouquinho sobre se a gente pode interpretar essa margem mais baixa como um efeito de precificação, né, com custos dolarizados potencialmente aumentando aí, né, com o patamar de câmbio do final do ano passado, e um ambiente de demanda menos favorável para você repassar esse preço para o cliente final. Enfim, entender mais esses dois pontos com relação ao mix e com relação à precificação. E a segunda pergunta seria também um follow-up nessa questão do plano safra, né? E as notícias que a gente tem visto com relação à disponibilidade de financiamento frente ao aumento das taxas de juros. Queria ver se vocês poderiam detalhar qual parcela da receita de vocês está exposta no final do dia a essas linhas de financiamento, e também se vocês têm enfim, alguma estimativa inicial para o plano safra e para a linha de PCA de 2025, que deve ser anunciada aí no meio do ano. Obrigada. Bom, Fernanda, obrigado. Vamos fazer uma dobradinha com o Renato de novo para cobrir suas perguntas aqui. Eu vou começar falando um pouquinho sobre rentabilidade, né? Eu acho que o ponto bastante sensível dos nossos clientes, óbvio, né, tem a ver com a rentabilidade deles, né? Então, a cadeia agrícola no ano de 24 sofreu bastante, né, com a combinação de uma safra menor e preços menores, então menos dinheiro circulando. E aí, junto com isso, juros maiores, né, também põe pressão na precificação. Então, quando o cliente vem comprar uma unidade nova ou algum equipamento, ele vai pressionar mais por descontos para caber na parcela dele ou para caber no orçamento dele, né? Então, isso naturalmente pressiona aí as nossas margens, né, diretamente pressiona as nossas margens. Lembrando, né, que a Kepler é líder, tem mais do que o dobro do market share do segundo colocado, e os clientes preferem Kepler, mas no momento de aperto fiscal aí das contas deles, eles vão pressionar um pouco mais aí nesse momento de compra, né? Então isso pressiona pressionar as nossas margens também. A gente vê, de novo, esse cenário sendo revertido principalmente no segundo semestre de 25, né? Já de novo uma safra melhor, com preços de milho mais atrativos aí para essa cadeia toda, né? Não é só o agricultor, toda a cadeia ela sofre quando a rentabilidade cai. Esse é um ponto. Eu passo aqui para o Renato, ele vai comentar um pouquinho sobre o plano safra. Bom, acho que só colaborando também um pouco com a primeira resposta do Bernardo, né? A gente acho que tem alguns fatores aí em relação à rentabilidade, né? Primeiro, se a gente pegar o quarto TRI de 23 para o quarto TRI de 24, a gente tem uma queda do aço aí da ordem de 10%, né? Sem dúvida, isso diminui percentualmente a receita, né? A gente tem o efeito do mercado como um todo de juros, né? Que também afeta. E aí, entrando um pouco na questão do plano safra, né? E também é um fator inibidor de receita. Apesar da nossa receita ser dependente do plano safra em torno de 15%, o PCA reflete na nossa receita em torno de 15%, né? Então, a gente é muito menos dependente do plano safra do que a gente foi há anos atrás. Mas, de certa maneira, são 15% que afetam, de certa maneira, a nossa receita. O que a gente vê, efetivamente, o plano safra, ele é muito importante para a cadeia como um todo, é importante para a Kepler, mas, de fato, a liberação do plano safra nos últimos meses tem sido muito baixa. Então, a gente vê um plano safra da ordem de 8 bilhões, em que houve uma liberação em torno de 2,3 bilhões, então algo como 25%. Se compararmos isso com os últimos anos, né, e aí podemos até olhar o ano passado, essa liberação foi da ordem de 60% a 70%. Então, isso também pressiona um pouco a nossa rentabilidade, mas, de fato, a gente tem uma dependência de cerca de 15%, então a gente é bem protegido em relação a isso, né? A gente se diversificou nos nossos negócios, então determinados negócios nossos não dependem do plano safra, e isso faz com que a diversificação nos proteja um pouco, mesmo que haja um cenário adverso em relação ao PCA e ao plano safra. Obrigado.
Tá claro, obrigada. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada, de acordo com o tema anunciado. Peço, por favor, que aguardem mais um minuto enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodolfo, investidor. Como a dificuldade do governo em repassar os valores necessários do PCA pode influenciar 2025 nos segmentos de agroindústria e fazendas? Além disso, o crescimento de portos e terminais foi algo não recorrente ou podemos esperar esses patamares? Pergunta, né? Acho que. Bom dia, Rodolfo. Muito obrigado aí pela pergunta. Acho que eu respondi aqui previamente para a Fernanda, né? Mas, de certa maneira, é claro que o Plano Safra pode ser um inibidor, ainda há uma dúvida em relação à retomada ou não, né? Mas, como eu ressaltei anteriormente, isso não representa muito da nossa receita, né? Cerca de 15% só da nossa receita é dependente de PCA. É claro que são 15%, mas a gente vai buscar alternativas para verificar oportunidades de financiamento aos nossos clientes através de bancos parceiros, né? Então, a gente já está trabalhando nisso para tentar atenuar um potencial não geração aí do Plano Safra como um todo. Mas a gente não vê um grande impacto nas nossas receitas decorrentes disso. Bernardo, não sei se você quer falar a questão de portos e terminais. Obrigado, Rodolfo, pela pergunta. E eu acho que só para complementar na questão do Plano Safra, né? Sim, como o Renato bem falou, não ajuda, né? Quando existe uma redução aí no Plano Safra, mas é importante a gente lembrar que a armazenagem ela foi de importante para crítico na decisão de toda a cadeia. Então, a gente vê os nossos clientes eles encontrando outras formas, outras ferramentas de financiamento que não seja somente dependente do Plano Safra. Acho que esse é um ponto relevante para ser adicionado. E aí, falando sobre portos terminais, a gente está com a nossa maior carteira de pedidos, ou maior oportunidade que a gente já teve na história em portos terminais. Então, tem um pipeline muito grande, projetos que já foram anunciados, que agora estão no processo de engenharia e tomada de decisão do fornecedor. Nós estamos aí participando, então, de grandes negociações para portos e terminais. E a gente espera, no final do primeiro TRI, ter alguma notícia aqui para trazer para vocês sobre algum fechamento bastante relevante. Peço, por favor, que aguardem mais um minuto. Estamos agrupando algumas perguntas que têm o mesmo tema, então teremos mais alguns momentos de silêncio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renato Franco, investidor. Qual a expectativa para o 2025 em relação ao segmento negócios internacionais? Acreditam que esta vertente pode aumentar a velocidade de crescimento em relação à vista no comparativo 23-24? Boa, Renato, obrigado pela pergunta. Negócios internacionais foi a estrela do ano, né? Negócios internacionais com um crescimento de mais de 70%. Foi realmente fantástico e muito importante aí no equilíbrio aí dos negócios, olhando um pouco a situação do Brasil, né? E a gente está com bastante esperanças sobre a Argentina, né? Existe uma mudança importante lá no ambiente de negócio, principalmente no agronegócio argentino. Então, em 24, a gente teve a primeira venda para a Argentina depois de anos sem atividade no país. E lembrando que a Kepler, né, Panambi, nossa matriz industrial, fica a poucos quilômetros da Argentina. Então, a nossa logística para a Argentina, Paraguai e Uruguai é muito boa. E a gente vê, sim, um ano bom para negócios internacionais. A gente espera manter, né, esse crescimento de 70%, ele seta uma barra um tanto quanto alta,
né? Mas pelo menos aqui em janeiro a gente está conseguindo manter esse patamar, né? Estamos trabalhando duro para que esse seja o novo normal de negócios internacionais. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Levantar a mão. E aos interessados em fazer pergunta por escrito, solicitamos gentilmente que utilize o link disponível no chat. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Rose, investidora. Como vocês veem o impacto das altas temperaturas neste momento no Brasil? Alguma expectativa de queda de produtividade da soja? E em que medida isto impacta os negócios da empresa? Rossi, obrigado pela preocupação aí com as temperaturas que são realmente elevadas, né? O que a gente está observando na colheita da soja agora é uma safra que cresce próximo de 15% a safra brasileira de soja, que é muito positivo. O agricultor e toda a cadeia, a cooperativa, as trades, quando tem produto, elas investem mais, elas precisam investir mais, então isso é ótimo para a Kepler. Mas acho que talvez valha a pena comentar que esse crescimento não é 15% em todo o Brasil homogêneo, né? A gente tem os cerrados crescendo mais de 15% em alguns estados, e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, aí talvez com uma ligeira queda, né? Então existe esse equilíbrio aí entre estados, mas como um todo, mesmo com esse calor, a safra vai ser muito boa e é bastante positivo para os nossos negócios quando isso acontece. Peço que aguardem mais um minuto enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Werner Müller Roger, da Trígono Capital. Por favor, pode prosseguir. Senhor Werner, o senhor pode habilitar o seu microfone e prosseguir com a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Azevedo, da Agência Estado. O modelo de negócios do Fundo Imobiliário da Kepler Weber prevê uma remuneração de IPCA mais 7% e retorno anual de 8% a 10% sobre o capital investido. Dado o atual cenário macroeconômico, com possível queda da Selic e volatilidade na inflação, como a empresa pretende manter a atratividade do fundo para investidores institucionais ao longo das 3 ofertas? Há planos de ajustes na estrutura de rentabilidade caso o custo de capital se altere significativamente? Bom dia, Gabriel. Muito obrigado pela pergunta, né? Esse é um assunto em relação ao fundo imobiliário, que sempre vem perguntas, né? E a gente fica muito feliz em poder responder. O fundo, na verdade, imobiliário, ele não é um fundo da Kepler Weber, né? Ele é um fundo de uma empresa terceira, chama Jubarte. Ele é um fundo independente, né? Uma gestora independente que está num processo de chamada de capital. Esse fundo está num processo de chamada de capital em torno de 500 milhões de reais, através de 3 chamadas de capital, né? Um fundo Jubarte, o coordenador da oferta é o BTG. O prospecto do fundo coloca essas taxas que você mencionou com uma atratividade tanto para o investidor e tanto cap rate colocado ali dentro, né? A gente entende, como o Bernardo mencionou, a questão da armazenagem no Brasil ela é crítica, né? Então ela vai muito além disso tudo. Então o imóvel em si construído ele pode representar uma alta valorização no futuro, ou seja, ter isso pronto no momento da saída do fundo faz com que você tenha no desinvestimento uma rentabilidade muito maior para os investidores. Então essa é a maneira que a gente vê. Preferencialmente esse fundo vai se utilizar de produtos da Kepler Weber. Então é muito importante que a gente saiba disso e faça as distinções. O fundo em si, a gente conversa com eles muitas vezes, né? E eles estão muito felizes com as chamadas de capital que estão sendo feitas.
existe bastante interesse no fundo, e o mercado de fundo imobiliário no Brasil é um mercado bastante atrativo, é um mercado gigantesco, é um mercado da ordem de 150 bilhões. Então, ao nosso ver, existe uma oportunidade grandiosa de abrirmos fundos de armazenagem que podem demandar muito mais silos, muito mais armazenagens, e com isso criar uma demanda adicional e um faturamento adicional para a Kepler. Muito obrigado. Peço, por favor, que aguardem mais um minuto. Estamos agrupando algumas perguntas que têm o mesmo tema, então teremos mais alguns momentos de silêncio. Por favor, aguardem mais um minuto enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Levantar a mão. E aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Por favor, aguardem. Por favor, peço que aguardem mais um minuto enquanto coletamos as perguntas. Por favor, peço que aguardem mais um minuto. Estamos agrupando algumas perguntas que tenham o mesmo tema, então teremos mais alguns momentos de silêncio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Santos, investidor. A companhia se destacou no pagamento de dividendos conforme foi apresentado. Qual a perspectiva para esse ano? Devem continuar com os mesmos patamares de payout e dividend yield? Bom dia, muito obrigado pela pergunta, né? E acho que é algo que orgulha muito a companhia, os pagamentos de dividendos consistentes, né, ao longo dos últimos anos, né? A gente, olhando os últimos 3, 4 anos da companhia, a companhia vem ali norteando algo como 10% de dividend yield. Acho que é muito importante a gente ressaltar que no ano de 24 a empresa pagou algo como 150 milhões de reais em dividendos, né? Mesmo mantendo uma posição de caixa líquido, né? Então a empresa fez 150 milhões de dividendos e ainda fechou o ano com uma posição de caixa líquido em torno de 115 milhões de reais. Esse ponto de caixa líquido nesse momento nos dá muita tranquilidade, né? Dado o crescente de taxa de juros, né? Não é uma empresa que demanda captação de dinheiro, né? Então isso nos dá uma certa tranquilidade. É uma empresa que gera operacionalmente resultados consistentes, né? A gente vê o ano de 2024, uma empresa que entregou 21% de EBITDA praticamente, né? Então, a geração nossa operacional nos dá segurança em fazer dividendos ao longo do ano, né? Então, a gente já tem um dividendo que deve ser programado, o obrigatório, que além disso a gente deve liberar outros dividendos adicionais, e a gente espera ser uma empresa muito constante do ponto de vista de dividendos, ou seja, sempre está aí norteando essa casa entre 8% e 10% de dividend yield, e a gente não espera isso diferente para 2025. A gente tem expectativa na crescente safra, num segundo semestre muito forte, num segundo tri que já começa uma recuperação, e com isso nos dá muita segurança de fazer dividendos muito similares ao que a gente fez nos últimos anos. Muito obrigado. Bernardo, não sei se você quer complementar algo, fica à vontade. Renato, você falou super bem. Acho que eu queria só comentar um ponto que nos dá muito orgulho e é algo que a gente quer manter. A Kepler em 24 se tornou a número 1 dentro do agronegócio de empresas listadas, é a maior
distribuição de dividendos, né, olhando o dividend yield, primeiro lugar no agronegócio brasileiro, em segundo lugar em todo o capital goods, né? Então é um patamar que a gente vai trabalhar bastante para manter aqui para 2025 e estamos bastante confiantes que isso vai dar certo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sr. Bernardo para que ele faça suas considerações finais. Turma, muito obrigado pela participação, bastante interesse aqui no call, nesse momento juntos. Eu queria encerrar agradecendo a equipe Kepler. A gente teve um 24 excelente, né, com todos os desafios que a gente já comentou aqui. A gente teve um ano de crescimento de receita líquida em 6%. A gente teve produtividade na fábrica, 5% mais produtiva em Panambi. Então, ganho de produtividade na fábrica. A gente teve clientes bem atendidos. Nosso NPS foi de 68% para 77% dentro de 24. Então, clientes bem atendidos. A gente teve um crescimento de 5% no número de clientes atendidos pela Kepler esse ano. Foram mais de 4.200 clientes atendidos. Então, a base do nosso negócio foi muito bem, graças ao trabalho de todos os nossos colegas. E 2025 são desafios conhecidos. Está encomendado já, o time sabe o que tem que fazer, a gente está muito focado em excelência operacional, redução de custos, redução do ponto de equilíbrio, né? Isso já foi iniciado em 24 e vai ser a temática de 2025. Existe também um foco muito grande, olhando o nosso plano estratégico 2030, na excelência desse atendimento ao cliente e oferecer produtos que ele precisa. A gente mostrou 2 lançamentos aqui de 24, a gente já tem 3 lançamentos encomendados para 2025. Então, o caminho está bastante claro para nós nesse sentido. E o último ponto, a gente acabou de falar de dividendos, né? A gente tem essa gana, né, e essa vontade de seguir como um grande distribuidor de dividendos. Em primeiro lugar, entre o agro brasileiro em 24, a gente espera manter esse patamar em 25. Né? E em um ano que tem, de novo, os mesmos desafios que tiveram 24, só que com ventos a favor, né? Com a safra, com o crescimento do preço do milho, a gente está bastante otimista. Vai entrar numa sazonalidade normal do nosso negócio, aí 35 a 65, mais ou menos entre os semestres, mas a gente sabe que a gente sabe o que precisa ser feito, e está bastante confiante de que a gente vai ter um 25 ainda melhor que esse ano de 24 no nosso centenário. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no fechamento do primeiro tempo. Um abraço. A videoconferência de resultados da Kepler Weber foi concluída. Em caso de dúvidas, por favor, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.